Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, revisões de aposentadoria por invalidez. Você está preparado para isso? Existem coisas que você precisa saber que são muito importantes. A aposentadoria por invalidez, apesar de ser concedida com base em incapacidade permanente, pode ser revisada periodicamente. O objetivo aí dessas revisões é verificar se o benefício ainda está, se o segurado ainda está incapaz de trabalhar ou se houve alguma melhoria no seu quadro de saúde que permita a sua reintegração ao mercado de trabalho. Essas revisões são realizadas através de perícias médicas periódicas no INSS e pode convocar-se o aposentado para passar por uma nova avaliação a qualquer momento. Vale lembrar que, de acordo com a legislação, beneficiários com mais de 55 anos que recebem o benefício há mais de 15 anos a aposentadoria por invalidez podem estar isentos dessas revisões, como os que têm mais de 60 anos e os portadores de HIV. Quem está sujeito à revisão são os beneficiários que estão fora dessas isenções. O aposentado por invalidez, o auxílio-doença, são os dois principais benefícios oferecidos pelo INSS para segurados que enfrentam problemas de saúde que impedem de continuar trabalhando. Embora ambos sejam voltados para garantir uma renda àqueles que se encontram incapazes de trabalhar, eles apresentam diferenças importantes. Nós vamos explicar aqui as principais vantagens da aposentadoria por invalidez, por exemplo, em comparação também com o auxílio-doença. Nós vamos explicar como esses benefícios se distinguem e os aspectos da aposentadoria que oferecem mais segurança para o segurado, principalmente no momento desse aí de pente fino, tá? A principal diferença entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença está no caráter permanente. A aposentadoria por invalidez, ela é para aquele segurado que está incapaz de exercer a sua função, outra função, insuscetível de reabilitação profissional. Quer dizer, ele está irrecuperável, ou seja, não tem previsão de recuperação. Uma vez concedida, ela tem de ser um benefício vitalício. Nós temos aí agora um PL que está na Câmara, que estão muita gente me perguntando a respeito, mas ainda não foi para aprovação. Que no caso, quando se aposenta por invalidez, não tem mais essa de 60 anos, 55 anos recebendo há 15 anos. Não, o aposentado por invalidez, ele não pode mais ser chamado para revisão. É o que está dizendo nesse PL, mas ainda não foi aprovado, tá, pessoal? Parece que passou pela CCJ, teve o aval na CCJ, mas agora precisa ir a plenário, tá? Então, quem me pergunta com relação a isso, está respondido. O auxílio-doença, por sua vez, ele é temporário, está condicionado à expectativa de que o segurado se recupere o mais rápido possível e volte ao mercado de trabalho. O valor do pagamento da aposentadoria por invalidez, ele costuma ser mais vantajoso do que o auxílio-doença. Em que caso? A aposentadoria por invalidez, ela é calculada com base 100% do salário, que considera a média das contribuições do segurado ao longo do tempo. Mas isso somente se for uma aposentadoria por invalidez gerada devido a algum acidente de trabalho ou doença ocupacional. Se for, por exemplo, fora do trabalho, nada relacionado ou a doença ou acidente com o trabalho, é 60% do valor que você recebia, mais 2% para o homem que ultrapassar 20 anos de contribuição para cada ano, E para a mulher 15 anos para cada ano a mais 2%. Já o auxílio-doença, ele é calculado numa base de salário, em média 91%, resultando num valor menor. No caso aí, comparando, para quem tem um acidente de trabalho e se aposentou, para quem está de auxílio-doença. Portanto, nesse ponto, a aposentadoria por invalidez, ela tem uma remuneração maior. Isenção de impostos é outro aspecto vantajoso, porque possibilita o aposentado por invalidez ter, por exemplo, isenção no imposto de renda, no caso, para algumas doenças graves, como câncer, AIDS, isso tudo está previsto em lei, tá, pessoal? Isso significa que em determinados casos, não vai achar que é todo aposentado por invalidez que ele pode deixar de pagar imposto, tá? Em cima do valor que ele recebe mensalmente. Agora, o auxílio-doença não oferece em condição nenhuma isenção de imposto, tá? Não tem. Agora, férias e 13º. Tanto o auxílio-doença como a aposentadoria por invalidez, eles garantem o recebimento, por exemplo, do 13º, que é a gratificação anual paga pelo INSS, mas, no entanto, o segurado de auxílio-doença, o valor do 13º é proporcional ao período em que o benefício foi concedido durante o ano. Ou seja, se o segurado ficou afastado apenas uma parte do ano, ele só vai receber uma parte do 13º. Já a aposentadoria por invalidez, o valor é integral, independente do tempo que o segurado passou recebendo o benefício durante o ano. Então, olha aí, uma grande diferença,
Enquanto o auxílio-doença ele é revisto periodicamente, com a possibilidade do benefício ser interrompido, né, caso o INSS julgue que esse segurado já está apto a retornar ao mercado de trabalho, a aposentadoria por invalidez ela proporciona uma segurança jurídica maior. Tá? Após a concessão, o INSS só pode convocar esse aposentado para perícias periódicas em casos específicos, como quando o beneficiário, ele, por exemplo, foi encontrada alguma inconsistência numa informação, uma falta de documento, uma renovação de alguma coisa, nesses casos. Agora, a possibilidade de acumular benefícios. Em alguns casos, a aposentadoria por invalidez ela pode acumular outros benefícios de outras fontes de renda. Por exemplo, pensão por morte, benefícios assistenciais, o que amplia a situação financeira. Já o auxílio-doença, o acúmulo é restrito, não é possível receber, por exemplo, 2 benefícios por incapacidade ao mesmo tempo. Isso torna a aposentadoria por invalidez uma escolha mais vantajosa para que se encontre, né, em situações, por exemplo, que possa ter um benefício de um outro tipo de pagamento. Lembrando, esse acúmulo de benefício, você já recebe a aposentadoria por invalidez do INSS. Vamos colocar que seu cônjuge faleceu. Nesse caso aqui pode ser a mulher ou o homem e era militar. Então você recebe a aposentadoria por invalidez do INSS e a pensão por morte de outro regime. Pode ser militar, pode ser de um outro regime. Já o auxílio-doença, você não consegue isso. A incapacidade, né? O auxílio-doença, a incapacidade do segurado é considerada temporária. Muitas vezes o INSS pode descontinuar o benefício se julgar que houve melhora na condição desse segurado, mesmo que ele ainda não esteja completamente recuperado. Na aposentadoria por invalidez é preciso a comprovação de um critério fundamental para a concessão do benefício que reduz a pressão e o estresse para o segurado, que não precisa provar continuamente o seu estado de saúde. Olha aí, ó, como é diferente. Outra vantagem é que a aposentadoria por invalidez ela não corre risco de ser forçado a retornar ao trabalho em condições inadequadas. O auxílio-doença, existe a expectativa de que o trabalhador ele pode recuperar e voltar no mercado de trabalho. Muitas vezes gera isso incerteza, insegurança, especialmente para aqueles cuja recuperação é lenta e improvável, tá? Já a aposentadoria tem a tranquilidade de saber que não será obrigado a retornar ao trabalho e que terá uma fonte garantida por um período maior, né? Essas são as principais vantagens, por exemplo, da aposentadoria com relação ao auxílio-doença. Embora ambos sejam essenciais para a proteção do segurado de incapacidade, a aposentadoria oferece aí uma segurança financeira e um aporte jurídico superior, né? O ideal para quem enfrenta essas condições de saúde mais graves e perspectivas de recuperação é que o INSS respeite, independente qual seja o benefício. Agora, como se preparar, por exemplo, para uma revisão, né? Assim, como no processo de concessão, é essencial você manter documentos médicos atualizados. A convocação para revisão ela pode ocorrer, como nós falamos, a qualquer momento. Você precisa estar preparado. Está ouvindo aí o aposentado por invalidez? Para evitar a suspensão do benefício. Manter atestados, laudos atualizados. Mesmo depois de você ter sido aposentado, continue fazendo o acompanhamento médico regular, mantendo laudos e exames atualizados, guardando receitas de medicamentos e exames. Isso ajuda a comprovar que a sua condição de saúde permanece a mesma. Documente sintomas, dificuldades, mantenha um diário, um relatório de dificuldades que você enfrenta no dia a dia da sua condição de saúde. Se você é aposentado, é fundamental estar ciente de direitos, mas também de obrigações que envolvem o benefício. As revisões, no caso do INSS por pente fino, elas causam uma preocupação muito grande e é preciso você ter estratégias corretas para você garantir a continuidade e o direito desse benefício. A aposentadoria por invalidez ela precisa de cuidados constantes, especialmente em tempos de pente fino, pessoal. Processo de concessão da aposentadoria por invalidez, a importância da perícia médica. O passo mais crucial para a concessão é a perícia realizada no INSS. Nessa etapa é avaliado por um perito que vai comprovar se a incapacidade ela é total e permanente. Essa perícia ela vai também se basear em laudos, atestados, por exemplo, uma avaliação pessoal feita pelo perito, tá? É bem complexo mesmo, tá? O fundamental é que você reúna o número maior possível de provas da sua condição de saúde junto à documentação, tá? Você pode, muita gente já me perguntou, e eu já fiz inclusive vídeo falando nisso,
trocar a aposentadoria por outro modelo de aposentadoria, por exemplo, por tempo de contribuição, por idade, desde que você atenda aos requisitos, tá? Você pode verificar os requisitos. Nesse caso, uma dica que eu dou é você procurar um advogado especialista em previdência. Ele vai pegar o seu CNIS, que é o seu extrato desde da primeira contribuição que você tem do INSS. Ele vai ver o tempo que você tem de pagamento, os afastamentos que você teve, tudo certinho, para você, por exemplo, poder trocar. Ah, é melhor? Você pode até ter uma redução, por exemplo, de valor do benefício, mas vamos atestar para uma outra coisa. Se você troca aposentadoria por invalidez por aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria por invalidez você não pode ter um outro trabalho, você não pode trabalhar, você não pode de maneira alguma ter uma outra fonte de renda. Inclusive a inteligência artificial, ela faz cruzamento de dados com o CNIS, com o DETRAN, com o Ministério do Trabalho, com Receita Federal. Então veja bem, a aposentadoria por contribuição você pode. Por exemplo, o aposentado por invalidez pode trabalhar com Uber? Não. O aposentado por tempo de contribuição pode? Pode, olha aí. O aposentado por invalidez pode, por exemplo, dirigir ônibus, caminhão? Não pode. E o tempo de contribuição? Pode. Então essa é uma das vantagens. De repente você perde lá por causa do fator previdenciário, que você até diminua uma parte da sua aposentadoria por invalidez, mas você pode ter um CNPJ, se você for aposentado por tempo de contribuição. Já na aposentadoria por invalidez você não pode ter CNPJ. Olha que coisa. Por exemplo, a carteira profissional. Você pode renovar a carteira profissional? Pode, na aposentadoria por invalidez. A categoria B, que é o amador. A B e a C, eu não sei se a C pode, mas é a categoria mais amadora que tem. Agora, já pensou uma pessoa que é carreteiro aí, motorista de ônibus, caminhão, que tem a categoria profissional, a D ou a E, ele vai rebaixar a categoria da carteira para B? Se você for um aposentado por tempo de contribuição ou por idade, você pode renovar a sua carteira profissional sem problema algum. Então essas são vantagens, vale a pena. Não é para sair correndo, tá, pessoal? Opa, vou trocar minha aposentadoria por invalidez por tempo de contribuição agora, porque aí eu posso fazer outro. Não, não faça isso se você não tiver certeza, tá? Existe o intercalamento, o tempo de aposentado por invalidez conta para aposentadoria por tempo de contribuição? Conta. Só que existem o intercalamento. O que acontece? Se o advogado comprovar, por exemplo, que você já tem o tempo para se aposentar por contribuição, você vai ter que pedir alta da aposentadoria por invalidez. Olha, porque não deve se precipitar. Você pede alta da aposentadoria por invalidez, paga uma contribuição para o INSS, entendeu? Olha aí, você vai pagar uma contribuição para o INSS. Quando ela entrar no sistema, esse período que você ficou afastado, aposentado por invalidez, de auxílio doença, ele vai aparecer lá no CNIS. E aí ele vai completar o tempo de contribuição, tá? Mas isso tem que ter muita certeza, porque você vai ter alta da aposentadoria por invalidez, vai fazer a contribuição, vai aguardar entrar no sistema, vai fazer o pedido da aposentadoria, que seja pelo tempo de contribuição, e isso, se tiver algum problema no meio do caminho, não tem como você voltar para trás. Então, não se precipite. Por isso que é importante o advogado, tá? Tem muita gente, eu não quero pagar advogado, mas em muitos casos é necessário um advogado. Mas tem a defensoria pública. Mas, por exemplo, se você está com um processo da justiça por um indeferimento, por uma avaliação que não respeitou os seus direitos, você tem direito ao benefício e o INSS, o perito negou. Você tentou com os recursos administrativos, não conseguiu, foi parar na justiça. O advogado, ele é importantíssimo. Por quê? Porque se você precisar entrar com recurso, se você precisar entrar com mandado de segurança, você ganha ação e o INSS não cumpre, por exemplo, a implantação do benefício. Isso tudo precisa de advogado, é obrigatório. Quer dizer, se você não contratou lá no início do processo, você vai ter que contratar no final. E sai caro. Sai mais caro do que você ter, por exemplo, um acordo com o advogado. Ganhar a causa, os seus honorários vai ser descontado quando receber os atrasados. Entendeu? Então fica naquela dependência o advogado. Ele tem que ganhar a causa para ele receber também. Então ele tem interesse. Agora, se você pega lá no final do processo, aí o advogado, ele vai dar uma madeirada mesmo, com certeza. Por quê? Porque é caro. Eu já ouvi falar que o mandado de segurança tem advogado que cobra R$7.000. E aí?
o INSS não cumpre a determinação de implantar o benefício, você não quis o advogado lá no começo do processo e agora você tem que tirar 7 mil do bolso para pagar, para informar o juiz que o INSS não está cumprindo o prazo. Olha aí, como é que fica uma situação dessa? É de se pensar, tá bom? Então você, meu amigo, aposentado por invalidez, não tome nenhuma atitude precipitada, fique de olho aqui no canal. Todas as atualizações que tiverem, nós vamos trazer aqui para vocês. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? Não deixe de dar um like se gostou do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre estar atualizado com a gente aqui. Você só tem a ganhar. O sininho tem que estar ativado para todas as notificações, viu, pessoal? Porque o YouTube não está entregando o vídeo, e se não tiver para todas as notificações, provavelmente você não vai receber o vídeo. Então faça isso agora. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.